Olá, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, que você possa ter um excelente dia, uma excelente terça-feira na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu já declaro e profetizo desde já paz e prosperidade dentro da sua casa, dentro do seu lar, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba em nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã esta bênção, essa graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho uma palavra para o teu coração, uma palavra para direcionar a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Já vai compartilhando, já vai curtindo, já vai se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal, para que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você já ouviu aquela frase que todos nós já dizemos: ninguém me entende. Ninguém me entende. Você já disse essa frase? Você já falou alguma vez essa frase? Ninguém me entende. Ninguém entende o que eu sinto. Ninguém se importa comigo. Essa frase ela demonstra uma frustração, porque a pessoa ela quer simplesmente um pouco de atenção e que as pessoas tentam entender o que ela está se passando. E essas frases é o que eu mais ouço das pessoas. E por que as pessoas muitas das vezes elas dizem assim: ninguém me entende? Geralmente as pessoas, quando elas falam essas frases, quando elas dizem assim, ninguém se importa comigo, elas querem que muitas das vezes as pessoas que estão ao seu lado compreenda o que ela esteja passando, compreenda a situação que ela esteja passando. Mas muitas das vezes é impossível nós entender o que as pessoas passam no seu dia a dia, as suas emoções, os seus sentimentos. E muitas das vezes a maioria das pessoas quer que as outras pessoas a entendam, que as outras pessoas se preocupem com ela. Querem que as pessoas entendam ela. Geralmente a maioria das pessoas não sabem, não sabem o que se passa umas com as outras. Por isso que muitas pessoas elas ficam frustradas, porque elas querem que as outras pessoas adivinhem o que ela está passando. É verdade ou não é? A maioria das pessoas quer que nós adivinhamos o que elas estão passando. Às vezes elas estão quietas no seu canto, tá com a cara fechada para o outro lado, e geralmente elas querem que nós a compreendemos, que nós adivinhamos o que elas estão passando e que nós vamos lá e solucionamos os problemas delas. Mas na verdade não é assim que funciona. Na verdade não é assim que funciona. Então nós precisamos entender que as pessoas elas têm medo. Quando as pessoas estão assim, quando as pessoas estão nesse nível, estão frustradas, estão decepcionadas, estão tristes, angustiadas, amarguradas nas suas confusões e perturbações mentais, seus sentimentos todos aflorados, à flor da pele, confusão mental e muitas das vezes o dedo do inimigo ali também cutucando a vida da pessoa. Então, as pessoas elas têm medo de expor o que está passando, o que se passa com elas. As pessoas elas têm medo de conversar sobre aquilo que está acontecendo com elas, sobre aquilo que está incomodando elas. E isso muitas das vezes trava a vida espiritual, trava a vida emocional, a vida conjugal com o casal, trava relacionamentos entre amigos, trava relacionamentos financeiros, trava a vida toda da pessoa, se ela não souber lidar com as suas emoções. Então muitas pessoas elas têm medo de conversar, tem medo de expor o que está sentindo. E isso é um grave problema. Isso traz situações difíceis para a vida da pessoa. E nós precisamos, como pessoas, eu e a minha esposa, desde quando nós começamos a namorar, há 14 anos atrás, quando nós começamos a namorar, nós tínhamos a DR, nós discutíamos a relação, para nós termos entendimento e conhecimento um do outro, o que se passava um com o outro, para que nós pudéssemos ter uma vida espiritual abençoada, uma vida emocional abençoada, uma vida financeira abençoada. Apesar das lutas e dificuldades, graças a Deus, nós
nós crescemos, nós amadurecemos muito quando nós procuramos entender um ao outro. Quando nós colocamos para fora aquilo que nos incomodava, aquilo que nos travava, aquilo que nos deixava triste, angustiado, amargurado dentro da nossa relação. Então, isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Relacionamento com amigos, relacionamento entre pai e mãe, relacionamentos entre marido e esposa, relacionamento entre amigos, relacionamento com todas as pessoas. O mal entendido, ele gera conflito entre as pessoas. Mesmo às vezes quando você comunica de uma forma aberta, de uma forma para que todos entendam o que você está falando, mesmo assim vai haver pessoas que não vão entender a sua fala, não vão entender o que você está dizendo, não vão entender, porque cada um interpreta do jeito que ele se entende. Cada um tem um entendimento sobre um assunto, cada um tem um entendimento sobre o mesmo assunto, cada um interpreta o mesmo assunto de várias maneiras. Então, eu vou citar um exemplo. Como eu trabalho na área da construção civil, tinha 4 profissionais. E esses 4 profissionais, eles estavam discutindo, era o eletricista, o mestre de obra, o pedreiro, o dono da obra, o arquiteto. Eles estavam discutindo sobre o mesmo assunto, sobre a mesma forma de fazer a alvenaria. Eles estavam discutindo a mesma forma de fazer a alvenaria, só que de maneiras diferentes. Cada um tinha uma interpretação diferente. E ali gerou um conflito entre eles. Porque cada um entendia de um jeito, mas quando a alvenaria ficou pronta, aí os 4 falaram: olha, é justamente isso que eu estava falando. Não, eu falei, era desse jeito. Pois é. Então, eles estavam falando, ou seja, eles estavam falando do mesmo assunto, só que de 4 formas diferentes. Cada um estava entendendo de uma maneira. E isso nos ensina que nós devemos ter uma comunicação clara daquilo que nós sentimos. Se você não comunicar com o seu pastor o que você está sentindo, se você não ligar para ele, se você não falar com o seu líder o que está acontecendo com você, se você não falar com o seu esposo, com o seu marido, seu filho, se você não falar com o seu pai, empregado, se você não falar com o seu patrão, se você não falar com o seu empregado, vai gerar conflitos. As coisas vão ficar difíceis se não tiver uma comunicação clara, um diálogo claro, para que todos possam entender o que está passando. Então, por isso que muitas pessoas falam: ninguém me entende. Ninguém me entende. Geralmente, ninguém te entende porque, às vezes, você não deixa claro aquilo que você está sentindo. Você não coloca para fora. As pessoas, às vezes, até te perguntam, mas você fala assim: deixa para lá. Né? Deixa para lá. Muitas das vezes por causa do orgulho, por causa de não querer se abrir. Então, e existe também o outro lado. O primeiro lado é: ninguém me entende. O segundo lado é mas eu procuro entender as outras pessoas. Você precisa também entender as outras pessoas, o lado das outras pessoas. Você precisa procurar entender. Entender é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E isso requer muito esforço e amadurecimento emocional, amadurecimento espiritual, para que você possa entender, principalmente espiritual. Para que você possa entender, porque o espiritual vai te dar força nas suas emoções, para você poder entender o que se acontece ao seu lado. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai te dar discernimento, para você saber expressar, entender as pessoas, e também você usar de sabedoria para ser entendido sobre aquilo que você fala. E isso requer muito esforço e muito amadurecimento. Amadurecimento da sua parte espiritual, emocional, física. E as pessoas, quando elas se fecham ali, elas não conseguem, ter uma vida abençoada. Porque quantas pessoas, por causa de dores emocionais, essa semana nós estamos falando de cura na alma, de dores na alma, de feridas na alma, mágoas na alma. Muitas pessoas, às vezes, por causa disso, por causa das feridas emocionais, elas chegam nesse patamar de dizer que ninguém as entende. Mas o primeiro processo para você ser curado dessas feridas, o primeiro processo para as pessoas começar a entender o que você está passando, é você colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. Perdoar e ser perdoado. Liberar perdão.
É uma das primeiras coisas que você precisa fazer. É deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar na sua vida. E as pessoas vão passar a te entender e a te amar. Porque eles vão estar cientes da sua situação, cientes daquilo que você está passando. E elas vão saber como te ajudar. E às vezes você precisa também procurar alguém, procurar ajuda. Não fique tentando resolver os seus problemas, as suas dificuldades sozinho. Eu estou aqui todos os dias de manhã, trazendo uma palavra, trazendo um direcionamento espiritual, um direcionamento para que você possa entender sobre a circunstância da vida, para que você possa ser poderosamente viver, ter uma vida. Tem pessoas que vegetam, né? Tem pessoas que vegetam na terra. Você precisa viver. Viver com Cristo, viver uma vida com Cristo, viver aqui na terra, tanto aqui na terra como no céu. Jesus disse que sim, nós teríamos tribulações, neste mundo nós teríamos sim tribulações, mas tem de ânimo. Mas não é só tribulações que nós vamos ter também não, nós também vamos ter alegria, nós também vamos ter vitória, nós também vamos ser mais do que vencedores. A palavra também nos promete, a vida não é só feita de sofrimento, a vida também é feita de alegria, de conquista, de emoções. Dentro da palavra de Deus, tudo aquilo que não é pecado. Porque Ele nos libertou para nós sermos livres. E uma vez liberta em Cristo Jesus Cristo, aleluia, nós vamos ter uma vida abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Atos capítulo 8, versículo 31, fala de uma passagem do eunuco, o servo do rei, que ele estava sem entendimento. Ele estava sem entendimento e ele disse assim, como poderei entender? Ele estava fazendo uma pergunta para Filipe, como eu poderei entender se alguém não me ensina? Se alguém não me mostra, se alguém não me fala? Então, como que nós vamos entender? Primeiro passo, como que nós vamos entender? Como que nós vamos entender? Mostrando aquilo que nós não compreendemos. Colocando para fora aquilo que nós não estamos compreendendo. É falar o que está acontecendo. O servo do rei, ele não estava compreendendo e ele perguntou a Filipe, como é que eu vou entender? E Filipe perguntou para ele, olha, me explica o que você quer, me explica o que você está lendo. E assim que ele falou para Filipe então, com a interpretação divina, trouxe para ele a solução daquele problema ali. Amém? Então, procure entender as pessoas. Procure também você entender as pessoas. E se você quer ser entendido, se você quer que as pessoas te compreendam, que as pessoas se importem com você, que as pessoas entendam. Porque tem pessoas que às vezes até muda de atitude, para de falar, para de conversar com você, não te fala mais nada, não te some, né? Tem pessoas que são assim. Então, se você quer ser entendido ou entendida, expresse aquilo que você está sentindo. Não com raiva, não com ódio, mas conversa. Uma boa conversa, entendeu? Deixe sair para fora e Deus vai te abençoar, Deus vai te curar desse sentimento ruim que você fica guardando a vida inteira, porque tem pessoas que são doentes fisicamente hoje, isso é comprovado pela medicina, pela ciência, que pessoas que guardam mágoas, sentimentos, ressentimentos dentro do seu coração, na sua alma, por muito tempo, acaba vindo para o corpo físico. A pessoa começa a ter caroços, câncer, começa a ter doenças na pele, doenças causadas pelas emoções. Então, por isso, você precisa resolver isso imediatamente para que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Uma excelente terça-feira. Paz, prosperidade. Deus abençoe.